Você será rico. Hoje, o universo te trouxe até aqui por um motivo. A sua era da riqueza começou. Não é coincidência, é um chamado. Você já sofreu demais, já esperou demais, já acreditou nos outros. Agora é hora de acreditar em você. Há uma força divina pronta para te colocar em outro nível. E nada poderá te impedir se você decidir despertar o poder que carrega dentro da mente. Você nasceu para ser grande, para viver rodeado de abundância, para ter o dinheiro como aliado, não como inimigo. A partir de agora, toda energia de escassez será quebrada. Este é o ponto de virada, o momento em que você para de sonhar e começa a manifestar. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária. E sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário, como forma de apoio à sua jornada. Você já teve a sensação de que o dinheiro simplesmente desaparece, como se escorresse pelos seus dedos, não importa o quanto se esforce para controlá-lo? Que, apesar de todo o seu empenho, a prosperidade parece sempre fugir do seu alcance? O que vou compartilhar agora tem o poder de transformar por completo a sua vida, e cada palavra está firmada em princípios bíblicos. Imagine despertar todas as manhãs com a convicção de que o universo trabalha a seu favor, de que cada passo dado é um movimento em direção a mais abundância, alegria e realização. Respire fundo, porque essa mudança não é um sonho distante. Ela pode começar hoje. A palavra de Deus revela que prosperidade vai muito além do acúmulo de bens materiais. É uma energia divina que flui quando você alinha seus pensamentos, emoções e atitudes com os princípios do Criador. Isso significa que antes mesmo de pegar no celular ao acordar, você deve afirmar com fé: o dinheiro vem até mim em abundância. Sou um atrator natural de bênçãos. Parece simples, mas essa prática tem um poder enorme. O primeiro passo é decidir investir em si mesmo. O dinheiro que você aplica em aprendizado, saúde ou desenvolvimento pessoal não é um gasto. É uma semente plantada em solo fértil. Assim como na parábola dos talentos, Deus honra e multiplica o que é colocado em movimento. Jamais subestime a força da gratidão. Todas as manhãs, anote pelo menos 3 motivos pelos quais você é grato. Mesmo que pareçam pequenos, reconhecê-los muda completamente sua vibração interna e abre caminhos para receber ainda mais motivos de gratidão. A lei da atração nos ensina que aquilo que emitimos é o que recebemos de volta. Porém, não basta apenas desejar. A fé precisa ser acompanhada de ação. A Bíblia nos lembra que a fé sem obras é morta. Portanto, haja. Dê o primeiro passo, ainda que pareça pequeno. Organize suas finanças, trace um plano para eliminar dívidas e reserve, com disciplina, uma quantia, mesmo que mínima, para investir em seus sonhos. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer um método prático para atrair prosperidade, baseado em princípios eternos e na força espiritual que rege o universo. Permaneça atento, pois cada palavra pode ser a chave que faltava para abrir a porta da abundância na sua vida. O propósito divino para sua prosperidade é muito mais amplo do que simplesmente ter dinheiro. Desde o princípio da criação, Deus revelou o desejo de que vivêssemos em plenitude. O Jardim do Éden é o símbolo disso, um lugar onde nada faltava e onde tudo estava disponível. Esse é o reflexo da intenção divina. Ele nos criou para viver em abundância, não em escassez. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero, porque tudo começa com a forma como você pensa.
Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. A desobediência trouxe o pecado, e com ele vieram as limitações, o esforço e as lutas que enfrentamos hoje. Mas há uma promessa poderosa. Jesus veio para restaurar o que foi perdido. A Bíblia ensina que ele não apenas levou nossos pecados, mas também quebrou as maldições que impediam o fluir da verdadeira prosperidade. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Essa mensagem não fala apenas de riqueza espiritual, mas também de uma vida plena, em que há o suficiente para suprir suas necessidades e ainda abençoar outras pessoas. Infelizmente, muitos filhos de Deus ainda vivem em escassez porque não compreendem a autoridade espiritual que possuem para romper com a mentalidade de pobreza. O Criador deseja que você prospere em todas as dimensões: financeira, emocional, física e espiritual. Tudo começa com a renovação da mente, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformem-se pela renovação do entendimento. Isso significa mudar a forma como você enxerga o dinheiro, a vida e suas circunstâncias. A chamada lei da atração, embora não citada literalmente nas Escrituras, segue os mesmos princípios que a Bíblia ensina. Quando você declara palavras de poder e cultiva pensamentos positivos, está alinhando sua mente com a vontade divina. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, encontramos a verdade essencial. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Por isso, comece o seu dia afirmando promessas sobre a sua vida. Diga: sou abençoado, sou próspero. O dinheiro chega até mim com facilidade. Sou um canal de bênçãos para minha família e para o mundo. Prosperidade não se limita a acumular bens, mas significa viver com equilíbrio e plenitude em todas as áreas. Sua saúde, por exemplo, é um presente de Deus, e cuidar do corpo é também uma forma de adoração. Reserve tempo para se exercitar, alimentar-se com consciência e descansar adequadamente. Um corpo saudável reflete uma mente equilibrada e cria espaço para que você realize o propósito divino com energia e disposição. Não subestime a importância dos relacionamentos em seu caminho de prosperidade. Ter ao seu lado pessoas que acreditam em você, que te fortalecem e te inspiram, é fundamental. A Bíblia afirma em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Cultive laços de confiança, amizade e amor. Muitas vezes, as pessoas ao seu redor serão instrumentos usados por Deus para abrir portas e gerar oportunidades que você nunca imaginou. E, acima de tudo, viva em gratidão constante. Agradecer pelo que já se tem é uma das atitudes mais poderosas para atrair ainda mais bênçãos. Todos os dias, escreva pelo menos 5 motivos pelos quais você se sente grato. A gratidão envia ao universo uma mensagem clara: estou pronto para receber mais. Esse é um princípio espiritual e bíblico. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças. Mas lembre-se, gratidão e fé devem caminhar junto com a ação. Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos recorda que a fé sem obras é morta. Deus pode abrir as portas, mas é você quem deve atravessá-las. Por isso, planeje seus gastos, elimine dívidas, procure novas formas de gerar renda e continue investindo no seu crescimento pessoal. Prosperar é cumprir o propósito para o qual você foi criado.
viver em plenitude, com sabedoria, gratidão e abundância. Hoje, mais do que nunca, vivemos em uma era em que a tecnologia se tornou uma aliada poderosa para gerar riqueza e abrir novos caminhos de prosperidade. Existem inúmeras ferramentas que podem transformar sua realidade financeira, desde investimentos conscientes até o empreendedorismo digital. Deus deseja que você desenvolva sabedoria e visão, assim como a formiga que trabalha durante o verão para garantir a colheita no inverno, conforme ensinam os versículos de Provérbios, capítulo 6 ao 8. Acima de tudo, confie que o Criador é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Não importa quão desafiadora seja a situação atual, a palavra assegura que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 35. A prosperidade é uma caminhada, um processo contínuo que exige fé, constância e paciência. O mais importante é compreender que ela não é apenas para benefício próprio, mas para que você se torne uma bênção na vida de outros e cumpra o propósito divino em sua jornada. Pense na história de um jovem que embarca em um navio repleto de esperança. Ele sonhava com uma nova vida, mas ignorava um detalhe essencial. Todas as refeições da viagem estavam incluídas no valor da passagem. Por desconhecer isso, passou dias comendo pequenas porções de comida que havia levado, observando os outros passageiros se deliciarem com banquetes no salão principal. Somente ao final, descobriu a verdade e percebeu o quanto havia sofrido à toa por falta de conhecimento. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Essa história é uma metáfora perfeita para a vida de muitos cristãos. Deus já preparou tudo o que precisamos para viver em abundância, mas por falta de entendimento das suas promessas, acabamos vivendo aquém do nosso potencial. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus declara: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa abundância não se limita ao campo espiritual. Ela se estende à saúde, às finanças, à família e a todas as áreas da existência. Quantas vezes você já se sentiu como esse jovem no navio, trabalhando incansavelmente, mas sem ver resultados? Isso ocorre porque muitos ainda não compreenderam os princípios espirituais que liberam o fluxo da prosperidade. Deus não quer que vivamos na escassez. Ao contrário, Ele deseja que sejamos testemunhos vivos de sua generosidade, refletindo uma vida plena, equilibrada e abençoada. O conhecimento é uma das chaves mais poderosas nesse caminho. Ele abre portas que pareciam trancadas e revela oportunidades ocultas. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Isso significa que muitos dos desafios que enfrentamos, sejam financeiros, emocionais ou espirituais, poderiam ser superados com uma mente renovada e um entendimento mais profundo da palavra. Prosperidade não é sinônimo de ausência de dificuldades. O caminho da abundância é, muitas vezes, o mesmo caminho da lapidação. Assim como o ouro é purificado no fogo, também somos refinados através das provações. As crises que enfrentamos não são punições, mas oportunidades para aprender, amadurecer e crescer. Deus é especialista em transformar situações adversas em bênçãos ocultas. Ele não apenas soluciona problemas, ele cria novos caminhos em meio ao caos. Um aspecto fundamental para prosperar está na forma como você enxerga o dinheiro. É preciso compreender que ele, por si só, não é bom nem mau. É uma ferramenta neutra. A Bíblia adverte em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10,
que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas isso não significa que a riqueza deva ser rejeitada. Quando usada com sabedoria, ela se torna um instrumento para cuidar da família, abençoar os necessitados e expandir o reino de Deus. Parte desse aprendizado está em fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, e não o contrário. Isso envolve disciplina para poupar, investir e diversificar fontes de renda. A tecnologia hoje oferece inúmeros recursos para isso. Plataformas educacionais, negócios digitais, investimentos acessíveis e formas criativas de empreender. Não despreze essas oportunidades. Muitas delas são ferramentas que o próprio Deus coloca diante de você. A prosperidade também floresce por meio de relacionamentos saudáveis. As conexões que você constrói podem ser pontes que levam a novos horizontes. Cultive amizades sinceras, parcerias sólidas e alianças com pessoas que compartilham seus valores. Como ensina Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. As pessoas certas podem ser apoio nos momentos difíceis e impulso nos momentos de avanço. Não se esqueça ainda de cuidar da sua saúde. O corpo é o templo do Espírito Santo e zelar por ele é uma forma de honrar a Deus. Prosperar de verdade não é acumular bens, mas viver com energia, vitalidade e equilíbrio. De nada adianta ter abundância financeira se faltar disposição para desfrutar da vida. Alimente-se bem, pratique exercícios e respeite o descanso. Lembre-se, prosperidade não é apenas o que se possui, mas o modo como se vive. Outro pilar essencial é a gratidão. Um coração grato abre as comportas do céu. Quando você agradece mesmo nas pequenas coisas, manifesta fé e ativa o poder multiplicador das bênçãos. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, elevou os olhos e agradeceu. Essa cena bíblica revela uma verdade espiritual profunda. A gratidão tem o poder de multiplicar tudo o que tocamos. E, finalmente, a oração é o elo que conecta todos esses princípios. É através dela que você se alinha ao plano divino e recebe clareza para agir com sabedoria. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Busque conhecimento, pratique o que aprender e confie plenamente. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A prosperidade já faz parte da passagem que Ele lhe concedeu nesta jornada de fé. Basta acreditar, agir e permanecer firme no propósito. Essa é a chave que abre as portas das bênçãos preparadas para você. Então reflita, qual é o verdadeiro motivo pelo qual você deseja prosperar? Será que o seu desejo por sucesso e riqueza está alinhado com o plano divino? É essencial compreender que a motivação por trás da prosperidade é tão importante quanto ela própria. O Senhor não nos chama para acumular por vaidade, mas para sermos canais de transformação e generosidade no mundo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos instrui: Não se conformem com os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse ensinamento resume o verdadeiro significado da prosperidade espiritual.
Ela não é apenas sobre ter, mas sobre ser. Ser reflexo do amor, da justiça e da generosidade divina. O primeiro passo é colocar Deus em primeiro lugar. Reconhecer que tudo o que você tem e ainda terá pertence a Ele. Quando entendemos que somos apenas administradores dos recursos que o Criador nos confiou, nossa relação com o dinheiro muda completamente. A prosperidade deixa de ser um símbolo de egoísmo e passa a ser uma forma de glorificar o nome de Deus. Por isso, mantenha o coração puro. Um coração contaminado pela ganância, inveja ou orgulho jamais experimentará a verdadeira prosperidade. Somente quem caminha em retidão, com gratidão e fé, consegue viver o propósito maior: prosperar para abençoar. A Bíblia nos orienta claramente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Esse ensinamento revela que o coração é o centro de tudo o que vivemos e conquistamos. Quando você alinha suas intenções com os propósitos de Deus, sua caminhada em direção à prosperidade não apenas atrai bênçãos, mas também se torna um canal de bênçãos para outras pessoas. Renovar a mente é outro passo essencial nessa jornada. Muitas vezes, o que impede o avanço não são as circunstâncias externas, mas as crenças internas que limitam o que Deus já preparou para você. Talvez você tenha ouvido durante a vida que dinheiro é sujo ou que é impossível ser rico e permanecer perto de Deus. Essas ideias distorcidas precisam ser deixadas para trás. A Bíblia nunca condena o dinheiro. O alerta é contra o amor a ele, quando se transforma em ídolo e ocupa o lugar do Criador. A verdadeira prosperidade nasce quando Deus ocupa o centro do coração. Para renovar a mente na prática, substitua pensamentos negativos por verdades espirituais. Repita diariamente as promessas divinas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos, capítulo 23, versículo 1. Essas palavras não são simples frases motivacionais, são declarações que carregam o poder da fé e transformam sua maneira de pensar. Quando você enche sua mente com a palavra de Deus, sua visão sobre o dinheiro, o sucesso e a própria vida se transforma por completo. Outro ponto fundamental é afastar-se de influências negativas. Isso pode significar distanciar-se de pessoas ou ambientes que enfraquecem sua fé ou alimentam dúvidas e medos. A Escritura diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Cerque-se de pessoas que compartilham da sua fé, que acreditam nos seus sonhos e te impulsionam a cumprir o plano divino. Alinhar sua motivação com os propósitos de Deus também envolve cultivar gratidão e contentamento. Gratidão é reconhecer que cada bênção, por menor que pareça, vem das mãos do Criador. Já o contentamento é viver em paz, confiando que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele proverá no tempo certo. Isso não significa se acomodar, mas manter a serenidade enquanto caminha. Quando o coração está no lugar certo, a prosperidade flui naturalmente, porque Deus sabe que você usará as bênçãos para gerar o bem. Seja generoso, ajude quem precisa, invista em causas que expandem o amor de Deus na terra, como ensina Provérbios, capítulo 11, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros será também aliviado. A generosidade não apenas transforma a vida de quem recebe, mas também renova o coração de quem oferece. Não se esqueça de que prosperidade também envolve cuidar de si mesmo. Um coração puro deve habitar em um corpo saudável. Alimente-se com equilíbrio, pratique exercícios e descanse o suficiente. Um corpo forte é um instrumento divino para cumprir propósitos espirituais.
Cuidar de si é uma forma de demonstrar gratidão pelo dom da vida. A tecnologia, quando usada com sabedoria, pode se tornar uma ferramenta valiosa para o crescimento pessoal e financeiro. Use os recursos digitais para aprender, se aperfeiçoar e criar novas oportunidades. Existem diversas maneiras de empreender, investir e gerar valor hoje em dia. Isso também faz parte do plano de Deus. Ele nos concede instrumentos para prosperar, mas cabe a nós usá-los com discernimento. A oração é o elo que conecta mente e coração aos desígnios do Criador. Ore pedindo direção, clareza e sabedoria para agir no tempo certo. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Deus deseja abençoar você, mas espera que sua fé seja acompanhada de atitude. Quando a motivação para prosperar está alinhada aos propósitos divinos, o foco deixa de ser a busca por bens materiais e passa a ser uma jornada de propósito, plenitude e impacto. A verdadeira riqueza está em viver de modo que sua vida glorifique a Deus, transforme outras pessoas e reflita a abundância que Ele preparou para os que confiam em seu poder. A prosperidade não chega até quem espera de braços cruzados. Para vivê-la, é preciso esforço, disciplina e ação consciente. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 23, ensina: todo trabalho árduo traz proveito, mas o falar apenas conduz à pobreza. Isso significa que prosperar requer mais do que orações e desejos. Exige atitude e perseverança. Pense em José do Egito. Ele começou como escravo, mas se tornou governador da maior potência de sua época. Seu sucesso não veio apenas de sonhos, mas de dedicação, fidelidade e trabalho diligente. Mesmo diante das adversidades, manteve o coração confiante em Deus e deu o seu melhor. Assim como José, você também pode superar desafios e alcançar níveis que hoje parecem inalcançáveis. Vivemos um tempo em que a internet abriu um oceano de possibilidades. Com apenas alguns cliques, é possível aprender, desenvolver novas habilidades e criar fontes de renda. O que antes parecia impossível, agora está ao alcance de todos. Por que não usar a tecnologia como aliada para prosperar? Busque conhecimento, participe de cursos, mergulhe em áreas como marketing digital, vendas online ou investimentos. Esses caminhos podem ser as ferramentas que Deus está colocando em suas mãos para libertar sua vida financeira. A criatividade é outro elemento indispensável na jornada da prosperidade. Pense nas pessoas que, mesmo em tempos de crise, encontram soluções inovadoras. Elas não aceitam a escassez como destino, mas a enxergam como uma oportunidade de criar algo novo. O próprio Jesus nos mostrou isso ao multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Esse milagre ensina que, com fé e criatividade, o pouco que temos pode se tornar muito. E, por fim, cultive a resiliência. A prosperidade é construída com fé inabalável, mente renovada e perseverança. Os desafios não são barreiras, mas degraus que nos elevam ao cumprimento do propósito divino. Quem confia, trabalha e permanece firme, verá o favor de Deus transformar cada esforço em abundância. A jornada rumo à prosperidade nunca é completamente fácil. Os momentos de dor e desafio são, na verdade, o campo onde Deus nos molda e fortalece. Pense em um atleta que treina todos os dias. Ele enfrenta o cansaço, as dores e a exaustão, mas entende que cada gota de suor é um investimento em sua vitória. Da mesma forma, cada esforço seu, cada dia em que você escolhe persistir, é uma semente plantada no seu futuro. Enquanto trabalha pelo seu crescimento, você também constrói um legado que beneficiará a sua família e as próximas gerações. A prosperidade vai muito além de conquistas pessoais.
Ela se expande e abençoa todos à sua volta. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, está escrito: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Cada passo que você dá com fé e responsabilidade é uma semente que germinará no futuro daqueles que virão depois de você. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Mas lembre-se, de nada adianta conquistar riquezas se o corpo e a mente não estiverem bem para desfrutá-las. Sua saúde é o alicerce que sustenta todos os outros pilares da prosperidade. Cuide dela com amor e disciplina. Alimente-se com sabedoria, descanse o suficiente e mantenha o corpo ativo. Cuidar de si mesmo é uma forma de adoração, um gesto de gratidão pelo dom da vida que Deus lhe concedeu. A ação consciente é outro princípio essencial. Muitas vezes, as oportunidades se apresentam disfarçadas de desafios. Por isso, não desista diante do primeiro obstáculo. Ore, busque soluções criativas e confie que o Senhor está abrindo caminhos onde antes só havia muros. Lembre-se da história de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. Apesar das críticas e das dificuldades, ele persistiu com fé, trabalhou com foco e liderou com sabedoria. Esse é o equilíbrio perfeito: esforço humano e dependência divina. Aprenda também a ser um bom administrador dos recursos que já possui. Antes de pedir mais, pergunte a si mesmo: tenho sido fiel com o que Deus já colocou em minhas mãos? Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, Jesus ensina que aqueles que usam bem o que recebem são abençoados com ainda mais. Planeje seus gastos, evite dívidas desnecessárias e invista em conhecimento e crescimento pessoal. Compartilhe aquilo que aprende. Ensinar os outros é uma das formas mais poderosas de consolidar seu próprio aprendizado e multiplicar bênçãos. A prosperidade verdadeira não é egoísta. Ela se multiplica quando compartilhada. Como disse Jesus em Atos, capítulo 20, versículo 35, há maior felicidade em dar do que em receber. A generosidade é uma força divina que expande o fluxo da abundância. Além da ação, mantenha uma vida de oração constante. A oração é o elo que alinha suas atitudes com os planos de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos ensina: não fiquem ansiosos por nada. Antes, apresentem seus pedidos a Deus com gratidão. Orar é entregar o controle, reconhecer que as mãos divinas estão guiando seus passos e confiar que tudo acontece no tempo certo. Nunca despreze os pequenos começos. Toda grande conquista começou com um simples passo de fé. Mesmo as sementes minúsculas, quando regadas com constância, se tornam árvores frondosas. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. A prosperidade é construída sobre ações diárias, pequenas, mas consistentes. Seja disciplinado no trabalho, fiel nas oportunidades e confiante de que cada gesto de esforço está sendo visto por Deus. Ele honra aqueles que agem com integridade e perseverança. Um dos princípios mais poderosos da prosperidade é a generosidade. Trata-se de uma lei espiritual instituída pelo próprio Criador. Quando você abre as mãos para dar, também as abre para receber. Jesus reafirmou isso em Atos, capítulo 20, versículo 35, declarando que há maior felicidade em dar do que em receber.
Esse princípio transcende o campo espiritual e se estende à vida prática. É o segredo para viver com plenitude e equilíbrio. Muitos acreditam que para prosperar é preciso segurar tudo com força, evitar gastos e acumular o máximo possível. No entanto, a Bíblia mostra o contrário. Em Provérbios capítulo 11, versículo 25, está escrito: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros será também aliviado. Deus nos convida a ser como rios, por onde as águas fluem livremente, e não como reservatórios fechados que acabam secando. Quanto mais você compartilha, mais se conecta ao fluxo natural da abundância. Ser generoso não significa apenas contribuir financeiramente, embora isso também seja importante. Generosidade é compartilhar o que se tem de melhor: seu tempo, conhecimento, palavras de incentivo e até mesmo um gesto de bondade. Dar é reconhecer que tudo o que você possui vem de Deus e que Ele tem recursos ilimitados para suprir todas as suas necessidades. Essa atitude elimina o medo da escassez e gera uma mentalidade de abundância. É fundamental compreender que a generosidade não é uma troca com Deus. Não se trata de barganhar bênçãos, mas de expressar gratidão. É um ato de confiança e fé. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O maior inimigo da generosidade é o medo. Medo de não ter o suficiente, medo de perder, medo de ser enganado. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 19, afirma: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você dá, demonstra com suas ações que acredita nessa promessa. Além de ser um princípio espiritual, a generosidade é uma ferramenta poderosa de libertação. Muitas pessoas permanecem presas a ciclos de escassez porque vivem de mãos fechadas. Quando você decide abrir suas mãos, o fluxo das bênçãos começa a se mover novamente. Cada ato de generosidade é uma semente que, no tempo certo, produz colheita abundante. Ser generoso também fortalece relacionamentos e cria conexões significativas. Quando você ajuda alguém, constrói pontes, inspira confiança e até abre portas para oportunidades que jamais imaginaria. A prosperidade raramente é solitária. Ela floresce em rede, com pessoas que se apoiam e crescem juntas. Por fim, a generosidade ensina o desapego. Ao doar com alegria, você liberta o coração do apego ao material e deposita sua confiança em Deus. Isso traz paz e liberdade, pois você entende que a verdadeira segurança não está no dinheiro, mas naquele que é a fonte de toda a provisão. Como ensina Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E até a ciência confirma o que a Bíblia já revelava há milênios. Pessoas generosas são mais felizes, vivem com menos estresse e desfrutam de maior bem-estar. A generosidade ativa sentimentos de gratidão e prazer, criando um ciclo de alegria e abundância. Em resumo, ser generoso é alinhar-se ao coração de Deus. É compreender que prosperar não é acumular, mas compartilhar. Quando você dá com amor, atrai bênçãos, fortalece sua fé e vive de acordo com o propósito divino, o propósito de ser um canal vivo de abundância e luz no mundo. Talvez neste momento você esteja pensando, mas eu não tenho muito para oferecer. A verdade é que a generosidade não está ligada à quantidade de recursos que você possui, e sim à disposição do seu coração. Jesus elogiou uma viúva que deu apenas 2 pequenas moedas porque ela ofertou com sinceridade e entrega total. O relato em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, mostra que Deus não observa o valor material, mas a intenção e a fé por trás de cada gesto.
A generosidade é, antes de tudo, um ato de amor e criatividade. Você pode semear não apenas com dinheiro, mas também com atitudes e tempo. Um simples conselho a alguém que está começando, uma palavra de encorajamento, um gesto de ajuda ou o compartilhamento de um conhecimento são formas poderosas de dar. Cada semente plantada com amor é multiplicada por Deus no tempo certo. Generosidade é também um exercício de fé. É confiar que, mesmo quando você dá, continua seguro nas mãos do Criador, dono de todas as riquezas do universo. Jesus reforça esse princípio em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada no colo de vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Viver com generosidade não é um evento isolado, mas um estilo de vida. Quem tem um coração generoso reflete o amor de Deus e espalha luz ao seu redor. Essa atitude transforma não apenas sua própria existência, mas também a de todos que cruzam seu caminho. A verdadeira prosperidade é viver de forma que glorifique o Criador, abençoe outras pessoas e encha seu coração de alegria. Assim se experimenta a abundância em sua forma mais pura. O dízimo, tema que muitas vezes desperta dúvidas entre os cristãos, é um exemplo prático desse princípio. Na antiga aliança, ele era uma exigência específica, uma parte dos ganhos destinada a sustentar os levitas e a obra do templo. Mas, com a nova aliança em Cristo, o significado do dízimo se transformou. Ele deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma expressão voluntária de fé, amor e gratidão. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo deixa isso muito claro. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, o foco não está mais em porcentagens fixas, mas na disposição interior. O ato de ofertar passou a ser um reflexo de um coração grato, não um ritual mecânico. Dar é uma oportunidade de participar da obra divina, mas nunca deve ser feito por medo, culpa ou como troca de favores espirituais. Muitos ainda interpretam o dízimo como uma espécie de bilhete dourado para a prosperidade, mas a Bíblia ensina que a verdadeira abundância vem da boa administração dos recursos e da fidelidade no pouco. Provérbios, capítulo 21, versículo 5, afirma: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Deus nos chama para sermos administradores sábios, planejando, poupando e investindo com prudência. Na nova aliança, ofertar é uma demonstração de amor e confiança em Deus como a fonte inesgotável de tudo o que temos. Quando entregamos uma oferta, reconhecemos que nada nos pertence por completo. Tudo vem das mãos de Deus. Assim como Jesus exaltou a atitude da viúva que deu suas últimas moedas, Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, ele valoriza mais a sinceridade do gesto do que o valor material. O que conta é o coração por trás da doação. É importante também entender que a generosidade e o dízimo na nova aliança não se limitam às paredes da igreja. Contribuir para a sua comunidade de fé é importante. Mas Deus pode inspirar você a ajudar pessoas específicas, apoiar causas sociais, projetos de evangelismo ou iniciativas que espalham amor e esperança. O essencial é estar sensível à direção do Espírito Santo e agir com propósito. E lembre-se, Deus não quer que você dê se isso o colocará em aperto, ou se o ato for acompanhado de peso e culpa. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele deseja o seu coração. Quando damos com alegria e liberdade, participamos de algo muito maior. Uma corrente de fé e confiança no Deus que supre todas as necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, confirma:
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O dízimo, na nova aliança, também pode ser compreendido de forma mais ampla. Ele não se limita a finanças. Inclui seu tempo, seus dons e suas habilidades. Dedicar parte do seu tempo para ajudar alguém, usar seus talentos para uma boa causa ou servir a comunidade são formas de ofertar. Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Cada gesto de amor é uma oferta viva diante do Senhor. No entanto, é essencial equilibrar generosidade com responsabilidade. Ser bondoso não significa ser imprudente. A boa gestão financeira é parte da prosperidade. Aprenda a planejar, eliminar dívidas e construir um futuro estável. Generosidade e sabedoria caminham juntas. Uma sem a outra se torna desequilíbrio. Também é importante compreender que o dízimo e as ofertas não são instrumentos para convencer Deus a abençoar você. Não damos para receber. Damos porque já fomos abençoados. O ato de ofertar é uma resposta de amor, um reconhecimento da fidelidade de Deus. E quando isso é feito com sinceridade, o coração se enche de paz e alegria. Mesmo sem ser mais uma obrigação legal, o dízimo continua sendo uma prática espiritual poderosa. Ele mantém nosso coração humilde, lembra-nos de que somos apenas administradores e ajuda a manter o foco no que é eterno. Quando você sente no coração o desejo de contribuir para causas que promovem o bem e o amor de Deus, siga essa direção com liberdade e entusiasmo. Contribua não por costume, mas por convicção. Dê não por medo, mas por amor. Seja uma oferta viva que transforma vidas e espalha esperança. E lembre-se das palavras de Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada no colo de vocês. Seja qual for a forma de contribuição, um dízimo, uma oferta, uma doação, um ato de serviço, faça tudo com um coração cheio de gratidão. Essa é a essência da nova aliança. Não rituais frios, mas gestos sinceros de amor e confiança no Deus que provê. E se em seu coração surgir o desejo de apoiar este canal, saiba que sua contribuição, seja de 2, 5 ou 10 reais, é sempre recebida com profunda gratidão. Cada gesto de generosidade sustenta este propósito de espalhar mensagens de fé e prosperidade. Por fim, lembre-se de que a prosperidade que Deus deseja para você vai muito além do dinheiro. Ela inclui paz interior, saúde, relacionamentos harmoniosos e comunhão com o Criador. A abundância divina é um equilíbrio entre o material e o espiritual, entre o ter e o ser. Imagine viver uma vida onde não apenas as contas estão pagas, mas onde reina a tranquilidade, onde não apenas há bens, mas um lar repleto de amor e alegria. A verdadeira prosperidade é acordar todos os dias com propósito, gratidão e a certeza de que Deus está no controle. Porque quando Ele é o centro, nada falta e tudo prospera. A verdadeira prosperidade não está apenas em ter o suficiente para sobreviver, mas em viver com plenitude e equilíbrio em todas as áreas da vida. A base dessa prosperidade completa é Deus. Sem Ele, qualquer conquista se torna vazia e sem propósito. Como ensina o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando colocamos o Criador no centro da nossa existência, Ele nos guia, nos sustenta e nos abençoa de formas que ultrapassam a compreensão humana. Uma das maiores riquezas que alguém pode possuir é a paz interior. Essa paz não depende do saldo bancário, mas da comunhão com Deus.
Jesus afirmou em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa paz divina é o que nos dá força para enfrentar os desafios da vida com confiança, certos de que nunca estamos sozinhos. A saúde também é um componente essencial da prosperidade. Cuidar do corpo que Deus nos concedeu é um ato de gratidão e reverência. Reserve tempo para alimentar-se de forma equilibrada, exercitar-se e descansar adequadamente. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, está registrado: Amado, desejo que você tenha boa saúde e que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. A saúde física, emocional e espiritual estão interligadas e juntas formam o alicerce de uma vida verdadeiramente próspera. Outro pilar indispensável é a harmonia nos relacionamentos. De nada adianta ter riquezas se o lar é um lugar de discórdia e desunião. Deus deseja que vivamos em amor e unidade, com paciência e empatia. Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3, orienta: Sejam humildes e pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para manter a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Um ambiente familiar e social baseado em respeito e compreensão é o terreno fértil onde a prosperidade floresce. No entanto, o que sustenta tudo isso é a comunhão com Deus. É através dela que encontramos forças para seguir, sabedoria para decidir e direção para agir. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, traz uma promessa clara: Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, para que você cumpra tudo o que está escrito nela. Assim, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ler e meditar nas Escrituras é como receber um mapa espiritual que orienta nossa caminhada e nos conecta ao propósito divino. A prosperidade também nasce de um coração grato. Ser grato transforma o que temos em suficiente e abre espaço para que mais nos seja concedido. A gratidão fortalece a fé e ativa o ciclo da abundância. Quando reconhecemos a mão de Deus em cada detalhe, passamos a enxergar bênçãos onde antes víamos apenas rotina. Outro princípio poderoso é o da semeadura. Tudo o que você planta com fé e generosidade, seja tempo, amor, palavras de encorajamento ou recursos financeiros, retorna multiplicado. Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25 afirma: Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros será também aliviado. Quando você compartilha o que tem, sua vida entra em sintonia com o fluxo da abundância divina. E para encerrar esta mensagem, convido você a orar. Senhor Deus, agradecemos por cada pessoa que recebeu esta palavra. Obrigado por ser um Pai amoroso, fiel e generoso. Colocamos diante de Ti nossas vidas, sonhos e desafios, confiando que Tu és a nossa fonte inesgotável de provisão. Ensina-nos a prosperar em todas as áreas, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, na paz interior e, acima de tudo, na comunhão contigo. Dá-nos sabedoria para administrar o que já temos, coragem para agir e um coração generoso para abençoar os outros. Que cada pessoa aqui experimente a Tua graça, bondade e prosperidade todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se sempre, a prosperidade genuína começa dentro de você. Ela se manifesta nas suas atitudes, transborda em suas ações e alcança todos ao seu redor. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Confie, haja com fé e mantenha o coração conectado a Ele. Que seus caminhos sejam cheios de luz, abundância e propósito, e que a sua vida seja o reflexo da generosidade e do amor do Pai. A prosperidade não é um acaso.
É uma construção espiritual que começa dentro da mente e se manifesta no mundo físico. A lei da atração é o reflexo direto daquilo que você pensa, sente e acredita. Tudo o que existe ao seu redor foi atraído por uma vibração emitida por você. Nada é coincidência. Cada conquista, cada oportunidade e até mesmo cada desafio é uma resposta à energia que você transmite. Quando você entende isso, percebe que o poder de mudar sua vida já está em suas mãos. O pensamento é a semente, o sentimento é a água e a fé é o sol que faz a árvore da prosperidade crescer. O universo responde à certeza, não à dúvida. É por isso que muitos oram e não recebem, afirmam, mas não creem. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você acredita de verdade que já é próspero, o universo começa a reorganizar as circunstâncias para que essa verdade se concretize. Deus opera através da fé, e a fé é a frequência mais elevada que existe. Não é desejar, é saber que já é seu, porque o Criador plantou essa promessa no seu coração. A mente humana é como um ímã poderoso. Quando está repleta de medo, escassez e preocupação, atrai situações que confirmam essas emoções. Mas quando está impregnada de gratidão, confiança e abundância, atrai portas abertas, oportunidades e milagres. A lei da atração é um princípio espiritual, e quando você o combina com a fé em Deus, nada se torna impossível. É como alinhar-se com o próprio fluxo da criação. Tudo o que você foca, expande. Se você pensa em falta, viverá mais falta. Se pensa em abundância, criará mais abundância. O segredo é direcionar a atenção para aquilo que você quer e não para o que teme. O medo é um bloqueio energético, enquanto o amor e a gratidão são as chaves que abrem as comportas da prosperidade. Cada pensamento positivo é uma semente plantada no campo quântico da criação. Quando você visualiza, você cria. A visualização é a linguagem do universo. Ao imaginar com emoção e detalhes o que deseja viver, você está enviando uma ordem vibracional clara para o campo espiritual. É como construir o futuro com as mãos da mente. A lei da atração responde às imagens mentais carregadas de sentimento, não aquelas que são apenas superficiais. Por isso, visualize com o coração, não apenas com os olhos da razão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que significa que você tem dentro de si o mesmo poder criador. A diferença é que muitos esquecem dessa verdade e vivem como se fossem vítimas do acaso. A prosperidade é o resultado de uma parceria entre o divino e o humano. Deus fornece a energia e você dá a direção. Quando ambas se unem, o impossível acontece. A palavra tem poder criador. O que você diz se torna decreto no plano espiritual. Se você constantemente afirma não tenho, não posso, é difícil, está construindo muralhas ao redor da sua abundância. Mas se começa a dizer eu recebo, eu posso, tudo flui a meu favor, você está abrindo portais de bênçãos. A palavra é uma semente vibracional que, quando regada pela fé, gera colheitas extraordinárias. O coração é o centro da manifestação. Não é suficiente pensar, é preciso sentir. O universo não entende palavras, entende vibrações. Quando você sente a alegria, a gratidão e o amor de já ter recebido, mesmo antes de ver o resultado, você envia uma mensagem poderosa. Eu confio. E o universo, obediente à sua vibração, responde. A gratidão é o acelerador da manifestação. Quando você agradece pelo que ainda está a caminho, demonstra fé em ação. E essa fé move o invisível. Cada obrigado é um convite para que o universo te envie mais motivos para agradecer. É por isso que pessoas gratas prosperam mais. Elas estão constantemente vibrando em sintonia com a abundância. A dúvida é o maior ladrão de milagres. Muitas pessoas oram, afirmam e visualizam, mas logo em seguida duvidam.
e, ao duvidar, cancelam o poder da fé. O segredo é permanecer constante, mesmo quando nada parece estar acontecendo. O silêncio de Deus não é negação, é preparação. Enquanto você confia, Ele está movendo as peças invisíveis da sua vitória. A energia que você emana é a moeda com a qual negocia com o universo. Se você vibra escassez, o universo responde com falta. Se vibra abundância, ele multiplica oportunidades. Por isso, cuide dos seus sentimentos com a mesma atenção que cuida do seu dinheiro. Emoções negativas são dívidas espirituais. Emoções positivas são investimentos vibracionais. A prosperidade não é um prêmio, é uma consequência. Quando você se alinha com o amor, a generosidade e a fé, a abundância se torna inevitável. Deus não escolhe uns para prosperar e outros para sofrer. Ele responde à frequência da obediência e da confiança. O universo não é seletivo, é reflexivo, devolve exatamente o que você envia. Um dos maiores erros é esperar prosperar para ser grato. A gratidão precisa vir primeiro. Ela é a chave que abre o cofre das bênçãos. Quando você agradece antecipadamente, demonstra ao universo que já acredita na promessa, e essa crença cria a realidade. A fé agradece antes de ver, a dúvida reclama antes de receber. A abundância também é uma escolha. Todos os dias você escolhe entre viver na vibração do medo ou na vibração da confiança. Escolhe entre alimentar o problema ou fortalecer a solução. A lei da atração atua naquilo que você alimenta com atenção. Se planta pensamentos de esperança, colherá oportunidades. Se planta desânimo, colherá bloqueios. As emoções são o combustível da criação. A alegria, o entusiasmo e a esperança são forças que aceleram a manifestação. O universo não responde ao que você quer, responde ao que você sente. Por isso, quando sentir gratidão, celebre. Quando sentir fé, proclame. O sentimento é a oração silenciosa mais poderosa que existe. O ambiente ao seu redor também influencia sua vibração. Lugares desorganizados, pessoas negativas e palavras destrutivas drenam sua energia. Mas quando você cria um espaço de paz, harmonia e beleza, sua mente se alinha à frequência da abundância. Deus é um Deus de ordem, e onde há ordem, há fluidez. Muitas vezes, o atraso não é negação, é alinhamento. Deus não retarda suas promessas, Ele as prepara no tempo perfeito. Enquanto você espera, Ele está organizando as circunstâncias para que a bênção chegue de forma completa. A fé verdadeira confia mesmo quando o relógio parece demorado. O que está sendo construído em silêncio é sempre maior do que aquilo que se vê. O sentimento de merecimento é vital para a manifestação. Muitas pessoas bloqueiam a prosperidade porque acreditam, no fundo, que não são dignas de receber. Mas o amor de Deus não é por mérito, é por graça. Você nasceu para viver em abundância, não em falta. Quando entende isso, se abre para o fluxo natural da vida. A imaginação é o laboratório de Deus em você. Tudo o que existe foi criado duas vezes. Primeiro na mente, depois na matéria. Quando você imagina com fé, está colaborando com o Criador no processo da criação. Sua mente é um espelho da mente divina. Por isso, sonhe grande, porque os grandes sonhos honram um grande Deus. A lei da atração e a fé não são forças opostas, são complementares. A lei da atração define o movimento da energia e a fé define o propósito dessa energia. Quando você combina ambos, a manifestação se torna inevitável. É assim que a vontade de Deus se expressa, através daqueles que acreditam, sentem e agem de acordo com a visão que Ele plantou no coração. E, acima de tudo, lembre-se, a prosperidade é uma extensão do amor divino. Você foi criado para expandir, multiplicar e abençoar.
Quando prospera, glorifica a Deus, pois demonstra que sua criação é perfeita e abundante. Viva com fé, sinta com gratidão e haja com coragem, porque o universo está conspirando para que você viva a plenitude para a qual foi criado. Bob Proctor costumava dizer que a mente é o campo onde tudo começa. Ele ensinava que a verdadeira prosperidade é o resultado de um padrão mental de abundância. Enquanto muitas pessoas tentam mudar o que está fora, os que compreendem as leis universais mudam o que está dentro. O segredo, segundo Proctor, é entender que os pensamentos são causas e os resultados são efeitos. Quando você eleva sua mente, sua realidade se eleva com ela. A lei da atração não distingue entre o bom e o mal. Ela apenas responde ao que você vibra. Por isso, como Bob Proctor afirmava, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, e o que você imagina, você se torna. Essa é uma verdade espiritual e científica. Tudo o que existe no universo vibra e você atrai pessoas, situações e oportunidades que estão em harmonia com a sua própria frequência mental. Bob também dizia que a pobreza é uma questão de programação, não de destino. A mente humana é como um programa de computador. Se você alimentá-la com crenças de escassez, ela produzirá falta. Mas quando você instala pensamentos de abundância, ela começa a gerar prosperidade naturalmente. Por isso, renovar a mente é mais do que um ato espiritual. É um processo consciente de reprogramação vibracional. O primeiro passo é entender o poder da imagem mental. Tudo o que você visualiza com emoção profunda se transforma em um padrão vibratório constante. Bob Proctor chamava isso de vivenciar o resultado antes que ele exista. É sentir a vitória antes de alcançá-la. É caminhar com a confiança de quem já possui o que pediu. O universo responde à coerência entre o pensamento e a emoção. Ele também ensinava sobre a importância da repetição. A mente não acredita no que você diz uma vez, mas no que você repete continuamente. Por isso, afirmar diariamente: eu sou próspero, eu atraio riqueza, o dinheiro flui facilmente para mim, não é simples otimismo, é ciência espiritual aplicada. Cada repetição grava uma nova programação no subconsciente, e o subconsciente é o canal direto com o campo quântico da abundância. Bob Proctor costumava citar que a fé é o maior investimento que alguém pode fazer. Ele dizia que a fé é um músculo, e quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. A dúvida é o inimigo invisível que impede as bênçãos de se manifestarem. Quando você acredita de forma inabalável, sua energia se torna magnética, e tudo o que está em harmonia com sua fé começa a se aproximar. Um dos conceitos mais poderosos que Bob ensinou foi o da lei da compensação. Ele afirmava que o universo devolve em proporção exata aquilo que você entrega. Se você planta dedicação, amor e generosidade, colherá prosperidade em múltiplas formas. Nenhum esforço verdadeiro é perdido, tudo retorna, multiplicado. Ele também falava sobre o poder da decisão. O momento em que você decide é o momento em que o destino muda. Muitas pessoas esperam que a vida mude antes de tomarem uma decisão. Mas a verdade é que a decisão é o que muda a vida. Quando você decide prosperar, o universo se move para apoiar essa decisão. A hesitação bloqueia o fluxo, a decisão o libera. Bob explicava que o dinheiro é uma energia neutra. Ele não tem moral própria, ele apenas amplifica quem você é. Quando usado com sabedoria, torna-se uma ferramenta divina para multiplicar o bem. Quando visto com medo ou culpa, se afasta. Prosperar é entender que o dinheiro é um reflexo do valor que você entrega ao mundo, e quanto mais você serve, mais abundância retorna. Um ensinamento marcante de Bob Proctor é que você nunca é pago pelo tempo, mas pelo valor que oferece. Essa é uma verdade espiritual e universal. O universo recompensa o valor.
não o esforço vazio. Por isso, elevar o seu nível de consciência, desenvolver seus dons e agir com excelência são formas de aumentar o valor que você oferece à criação e, consequentemente, o que recebe. Ele também alertava sobre a importância de vigiar os pensamentos. Você é o guardião da sua mente. Cada pensamento é uma semente e cada semente floresce em sua realidade. Por isso, observe suas palavras. Evite lamentações e jamais declare escassez. A mente, como um jardim, floresce com o que você cultiva e apodrece com o que você negligencia. Bob Proctor ensinava que o sucesso não é um milagre, mas uma lei. Assim como a gravidade, a lei da atração funciona o tempo todo, quer você acredite ou não. Aqueles que prosperam são os que aprenderam a usá-la conscientemente. É como aprender a velejar com o vento da vida. Quem entende as correntes avança, quem resiste fica parado. A visualização criativa, segundo Bob, é uma prece em forma de imagem. Ele afirmava que quando a mente vê e o coração sente, o universo se curva. Isso é o que chamamos de fé inteligente. Não esperar passivamente, mas cocriar com o divino. Você se torna parceiro de Deus na manifestação da sua abundância. Um dos conselhos mais repetidos por ele era: cerque-se de pessoas que pensam grande. O ambiente molda o pensamento. Se você convive com quem acredita em limitações, inevitavelmente começará a vibrar na mesma frequência. Mas quando se conecta com mentes expansivas, sua vibração se eleva e o campo de possibilidades se abre. Bob Proctor também falava sobre o poder do propósito. Ele dizia que uma vida sem propósito é como um navio sem leme. Quando você descobre seu porquê, o como se revela. O propósito é o combustível espiritual que sustenta a ação e mantém a motivação viva, mesmo diante das tempestades. Outro ensinamento profundo dele é que a prosperidade é uma responsabilidade. Ele acreditava que quanto mais você recebe, mais é chamado a compartilhar. A abundância não é um prêmio pessoal, é uma missão coletiva. Prosperar é expandir o bem e permitir que outros também prosperem. Ele ensinava ainda que a energia da alegria é o ímã da riqueza. Trabalhar com prazer é trabalhar em harmonia com o universo. Quando você ama o que faz, transmite vibrações elevadas e o dinheiro naturalmente se aproxima. O universo é atraído por alegria, não por sacrifício. Bob lembrava que a resistência é o maior inimigo da abundância. Quando você se preocupa, duvida ou se sente indigno, cria barreiras energéticas que bloqueiam o fluxo da prosperidade. A entrega é o segredo. Quando você solta o controle e confia, as coisas começam a acontecer de forma natural e surpreendente. Ele afirmava que tudo o que você deseja já existe em forma vibracional, aguardando apenas o seu alinhamento. Não é sobre buscar, é sobre permitir. Prosperidade não se conquista à força, se atrai pela vibração certa. Quando você se torna um com o desejo se torna um com você. E Bob Proctor sempre lembrava que a maior riqueza é o crescimento pessoal. Ele dizia que o dinheiro é apenas um reflexo da expansão interior. Você não busca o ouro, você se torna ouro. Quando você cresce em consciência, tudo ao seu redor cresce com você. A prosperidade é o espelho da sua alma. Quanto mais iluminado você se torna, mais o mundo reflete essa luz em forma de bênçãos, oportunidades e abundância infinita.